dia, crianças! Tudo jóia com vocês? Hoje o tema da aula tá muito legal e ela vai te ajudar a decidir, a tomar muitas decisões que às vezes a gente fica em dúvida quando tá na escola, quando tá em casa, quando tem que tomar alguma decisão mais difícil. Será que vale a pena viver longe de Deus? É uma pergunta bem interessante, né? E eu vou responder ela com duas histórias bíblicas, lá no livro de Juízes. Vocês se lembram a última história? Depois que Moisés libertou o seu povo e Josué seguiu o exemplo de Moisés e liderou o povo? Antes de morrer, vocês se lembram qual foi a promessa que o povo de Deus fez para Josué? Tá lá na Bíblia, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 24. Vamos ler? O povo de Israel disse assim para Josué: nós serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhes obedeceremos. O povo de Israel, eles deveriam sempre estar perto de Deus. Eles deveriam estar sempre obedecendo a Deus, estar longe do pecado. Sabe que o povo da terra às vezes cometia, os cananeus, os moabitas, o povo que não conheciam a Deus. O Josué, ele sempre foi um servo dedicado e ele amava muito ao Senhor. Ele sempre andava perto de Deus. E todas as pessoas que conheciam Josué, eles também seguiam a Deus e andavam perto de Deus. Só que depois da morte de Josué, os filhos dessas pessoas, eles acabaram ficando longe de Deus. Eles não conheciam mais as obras que os deuses faziam e acabaram se esquecendo do Senhor e as coisas que Deus havia feito por eles. Vamos conhecer essas duas histórias? No livro de Juízes, no capítulo 2, a partir do versículo 10, diz que o povo de Deus deveria agir como havia prometido a Josué e ser testemunha do seu amor, ser exemplo, dizer as maravilhas que Deus havia feito ao seu povo. Mas os israelitas quebraram a promessa e acabaram se misturando, casando com o povo idólatra de Canaã e adorando os seus falsos deuses. Em vez de darem o exemplo ensinando que só o Senhor é Deus, estavam imitando as coisas erradas que os cananeus faziam e entristeceram o coração de Deus. Todas as vezes que os israelitas ficavam longe de Deus, eles eram derrotados, e eles foram atacados e roubados pelos povos vizinhos, e ficaram numa situação muito difícil. Durante 8 anos, os israelitas foram dominados pelo rei da Mesopotâmia. Então, o povo de Deus, ele se arrependeu e começou a clamar ao Senhor, e Deus ouviu a sua oração. E Deus levantou um libertador chamado Otoniel, que era o irmão mais novo de Calebe. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Otoniel, de modo que ele liderou Israel e foi à guerra. O Senhor acabou entregando nas mãos de Otoniel, o rei da Mesopotâmia, que acabou ganhando sobre eles. E novamente o povo de Israel teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel se afastou de Deus novamente. Eles se deixaram levar por seus vizinhos que adoravam ídolos, e por causa do pecado, eles foram derrotados agora pelos moabitas. Eles foram dominados durante 18 anos e foram escravos durante esse tempo todo. Depois de tanto sofrimento, mais uma vez buscaram a ajuda de Deus, se arrependeram dos seus pecados, e Deus lhes perdoou e mandou outro juiz para libertá-los, chamados Eude. Eude foi escolhido por Deus para levar os impostos que o povo de Israel tinha para pagar os moabitas. Então, Eude, que era um líder militar, resolveu ter um plano. Ele escondeu debaixo da sua roupa uma grande faca. E após entregar os impostos ao rei,
Eude mandou embora todos os homens que o acompanhavam na viagem e voltou sozinho ao rei, dizendo: Meu rei, tenho uma informação secreta para lhe dar. Naturalmente o rei ficou muito curioso. Qual seria essa mensagem? O rei estava sentado no terraço por causa do calor e mandou que todos os homens o deixassem a sós com Eude. Enquanto o rei ouvia a mensagem que Eude tinha, a mão esquerda de Eude tirou a faca que estava escondida e acabou matando o rei. Eude trancou as portas, saiu pela janela e fugiu. Os empregados, eles estranharam que a conversa dos dois estava demorando tanto. Esperavam, até que no fim acabaram abrindo a porta e descobriram que o rei estava morto. Eude, ele tinha fugido para as montanhas e estava chamando o povo de Israel para a guerra, dizendo: Sigam-me, porque o Deus de vocês deu vitória sobre os inimigos. Os israelitas, eles seguiram Eude e foram até o rio Jordão, justamente no lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio. E eles ficaram lá esperando, e na hora que os inimigos tentaram atravessar, foram atacados e mortos. Depois dessa vitória, depois que o povo resolveu servir ao Senhor e ficar perto de Deus, o povo ele viveu em paz durante 80 anos, porque eles estavam perto de Deus. Como é bom servir ao Deus verdadeiro, como é bom estar perto de Deus. Vocês viram, crianças, o que aconteceu com o povo de Israel? Todas as vezes que eles escolhiam ficar longe de Deus, os inimigos os derrotavam e eles eram escravos. Mas no momento que eles se arrependiam e ficavam novamente perto de Deus, Deus lhes dava vitória e tirava o inimigo. E eles voltavam a ser livres para adorar o Deus verdadeiro. E essa história que a gente aprendeu hoje é como se fosse uma gangorra. Todas as vezes que a gente enche o nosso coração de pecado, desobedece o papai e a mamãe, resolve mentir, resolve roubar uma coisinha que não lhe é seu, a gente escolhe ficar longe de Deus. Mas no momento que a gente descobre que essas coisas são erradas e a gente pede perdão a Deus e limpa o nosso coração, nesse momento a gente está escolhendo ficar perto de Deus novamente. E isso é a melhor decisão. Vocês viram na história de hoje. Mas tia, eu cometi uma coisa errada hoje. Eu estou longe de Deus? Mas sabe qual é a boa notícia? É só se arrepender, orar, se arrepender do que você fez, pedir perdão para Deus, que nem o povo de Israel fez. E novamente você estará perto de Deus, com seu coração limpo, feliz. Sabe? Essa história eu queria que vocês gravassem no seu coração, para que todas as vezes vocês tiverem dúvida, que lado eu escolho, ficar longe de Deus ou ficar perto de Deus? Longe de Deus, a melhor decisão é ficar sempre perto de Deus. Que Jesus possa te abençoar essa semana e abençoar muito a sua família. E até a próxima história. Beijo!